Finalmente, eu assisti ao Megalópolis. O filme passou aí no cinema já tem um tempão, mas eu não tinha conseguido ver ainda, e aí eu consegui achar um tempinho aí pra poder tirar esse atraso. Afinal de contas, um projeto que o Francis Ford Coppola passou 40 anos cozinhando, aí realmente não tinha como eu não ver no cinema, não é mesmo? Bom, mas antes da gente entrar no Megalópolis em si, aquele aviso de sempre. Aproveita que você já tá por aqui e curte esse vídeo aqui embaixo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Faltam menos de 150 inscritos pra gente poder bater a meta dos 4.000 inscritos aqui no canal. Então, compartilha esse vídeo aqui pros seus amigos e chama mais gente pra se inscrever pra gente poder bater essa meta logo antes do fim do ano, beleza? Bom, vamos lá. Megalópolis. Em tempos em que as salas de cinema estão cada vez mais monopolizadas por enlatados multimilionários de estúdios que já não têm mais o mínimo interesse em correr riscos, nem permitir que vozes realmente autorais tenham vez no território dos grandes blockbusters, eu acho muito louvável que o Coppola tenha conseguido viabilizar uma obra como Megalópolis em plena Hollywood contemporânea. Como eu falei, é um filme que o Coppola está gestando aí há 40 anos, é um filme com uma grandiosidade que só não é maior do que a ambição dele, e é um filme que já tem pelo menos parte da minha admiração pelo simples fato dele existir. Ainda que a execução do projeto, que afinal é o que realmente importa pra gente poder discutir, seja irregular, e isso me impede de apreciar ele por completo, na sua totalidade. Em primeiro lugar, do que se trata Megalópolis? O filme foi dirigido, escrito e coproduzido pelo Coppola, e ele se passa numa realidade alternativa em que Roma não caiu, e o centro administrativo está centrado na cidade de Nova Roma, que é uma combinação da Nova York, que a gente já bem conhece, com algumas heranças que não se perderam lá do Império Romano. No meio disso, rola também uma tensão cada vez maior entre o prefeito Franklin Cícero, que gerencia Nova Roma na base da pura corrupção, o que faz a popularidade dele despencar cada vez mais frente à população, e o César Catilina. Se isso daí não é o nome de um personagem da escolinha do professor Raimundo, eu realmente não sei o que é. Que é um arquiteto visionário responsável pela concepção visual da Nova Roma e que sonha em revitalizar ela e transformar ela numa capital futurista, batizada de Megalópolis. Enquanto isso, o César se envolve com a Júlia, que é a filha do prefeito, que se vê dividida entre a lealdade ao pai e a paixão cada vez maior pelo César, que também significa, em última instância, um compromisso com o plano utópico dele de revitalizar Nova Roma. O que eu posso dizer é que, como uma experiência sensorial, eu embarquei totalmente nessa viagem que é Megalópolis. Uma das coisas que eu mais admiro no Coppola é o fato de que ainda hoje, com 85 anos e com tantos anos de carreira, ele ainda é um artista absurdamente interessado em experimentar com os recursos da linguagem cinematográfica. Dá pra ver que ele é um cara profundamente fascinado pelo potencial do que ele pode criar com a imagem, com as possibilidades infinitas que ele tem de comunicar sensações ou ideias através da composição do plano, do ritmo da montagem e por aí vai. E nesse sentido, eu acho que o Coppola, ele ecoa muito bem aqui no Megalópolis esse sentimento de desalento de um império em queda. Talvez daqui a algumas décadas as pessoas olhem para esse filme aqui como um registro muito bom, muito preciso, desse ressentimento que tomava conta dos Estados Unidos nesse momento agora de perda do protagonismo internacional que eles estão vivendo hoje. Hoje, inclusive, muitos analistas tratam como certo que a China vai ultrapassar os Estados Unidos em algum momento aí. Tem algumas previsões que chegam a avaliar que isso talvez aconteça já na próxima década aí. Esse sentimento de desânimo frente ao império em queda está presente aqui no Megalópolis pelo fato de que o Coppola traz para essa narrativa aqui o que eu senti como sendo um ar de uma certa melancolia. O ritmo da montagem e a cadência lenta, quase sussurrante, com que os atores dizem as falas, imprime um tom de distanciamento, como se aquele mundo e aqueles personagens ali tivessem meio que suspensos no tempo. Que é uma coisa que, por sinal, é crucial para os próprios temas que o filme está discutindo, né? Essa relação dos personagens com a passagem do tempo e se soltarem do tempo em si. A maneira com que o Coppola usa do artifício para poder isolar esses personagens dos seus entornos ajuda a reforçar essa ideia de que eles estão descolados do mundo ao redor deles. Quando eles estão dirigindo um carro, por exemplo, esse carro está claramente parado e o cenário do fundo é uma projeção andando para trás. A maneira com que as imagens vão se sobrepondo num ritmo que é dinâmico, mas ao mesmo tempo é meio lento, cria uma sensação meio que de obnubilação. Sabe quando você tá na cama, prestes a dormir, e aí fica naquele estágio, acordado, mas já com uma névoa de sono te envolvendo aos pouquinhos? É meio essa a sensação que o Coppola cria aqui. Parece que você tá entrando num mundo de sonho, sem que esse sonho seja exatamente agradável. Até o fato de a cidade em si parecer estéril, sem vida, como se não tivesse uma população, ou mesmo uma alma ali, faz sentido para poder refletir esse ar de definhamento. Megalópolis é uma
Terra linda, mas oca, como se ela tivesse sido abandonada há um tempão. E ao mesmo tempo, quando é pro Coppola usar essas experimentações a fim de reforçar a insanidade daquele mundo e dos personagens, se cria uma certa psicodelia que eu acho que funciona muito, porque o Coppola, ele pensa bem a composição dos planos e o ritmo da montagem para eles poderem corresponder a essa ideia de um delírio. E tem vários momentos do filme que, além de serem muito ricos na composição dos planos, eu também acho que eles são genuinamente muito bonitos. A fotografia joga muito bem com essa dinâmica de contraponto entre as luzes e as cores. Em alguns planos, a luz principal e a contraluz são de uma cor, mas a luz de preenchimento é de outra. Isso cria uma harmonia que é importante não só para poder criar planos que são bonitinhos, mas também para poder reforçar um certo caráter meio artificial e até meio plástico daquele universo. Isso é outro ponto importante no Megalópolis. Existe ali um tom artificial, até farsesco eu diria, na maneira com que a cidade é apresentada, com que os atores recitam suas falas e com que as cenas se constroem. Isso ajuda a refletir esses tempos de capitalismo tardio em que a cultura da futilidade e o espetáculo de aparências ditam a tônica contemporânea. A gente vê várias figuras magnatas da mídia ostentando a própria excentricidade, a própria superficialidade, preocupadas apenas com a imagem. A própria performance do Adam Driver é excelente nesse sentido, porque ele compõe um personagem que é assumidamente ridículo, que é tão babaca que ele não percebe o quão vergonha alheia e o quão cabação ele soa ao ficar posando de gostosão. E essa plasticidade, combinada com aquela melancolia que eu falei antes, ajuda a fazer esse universo aí soar ainda mais decadente do que ele já soaria. Só que o problema é que uma vez que o Megalópolis arma todas as peças do tabuleiro que ele vai jogar, e eu gosto muito da primeira metade do filme, eu sinto que do meio pro fim ele começa a se embananar. Por quê? Porque eu acho que, do meio pro fim, começa a ficar muito claro que o fato do Coppola estar há 40 anos trabalhando nesse projeto aí, fez ele sair incluindo um monte de coisas que ele viu aí nas últimas décadas e que ele sentiu que não iam poder ficar de fora do projeto. Ele foi adicionando referências e comentários sobre eventos que rolaram desde então, sem ponderar muito sobre eles. Além da questão da queda do Império Estadunidense, da indústria das aparências e da cultura da futilidade, ele ainda resolveu enfiar a dissolução da União Soviética, o 11 de setembro, a crise econômica de 2008, a ascensão dessa nova extrema-direita, a tentativa de insurreição do 6 de janeiro, quando a base do Trump atacou o Capitólio. Só que o problema é que vários desses elementos aí, eles parecem socados à força no filme. E o Coppola, ele não consegue desenvolver eles além da mera citação casual. Ele cita esses eventos, mas ele não tem tempo de elaborar nada sobre eles. E aí, vem uma escolha do Coppola que eu acho que só prejudica ainda mais as coisas, que é a decisão de adotar como centro das coisas o romance entre o César e a Júlia. Esse vai ser o centro das atenções, vai ser meio que o fio que vai conduzindo todas essas discussões que o filme propõe. É uma decisão que eu acho que não funciona porque ela acaba tomando muito mais tempo pra si mesma do que pra discussão das problemáticas em si. E pra concluir, embora eu ache bonitinho o otimismo com que o Coppola enxerga o futuro da humanidade e o alcance fantástico das nossas possibilidades, tem também ali uma certa ingenuidade que torna o discurso todo meio embananado, meio torto e até meio neoliberal demais. É até estranho, porque a virada do César de um canalha megalomaníaco à la Elon Musk pra um cara idealista que passa a enxergar as virtudes da nossa condição humana é uma virada muito abrupta, que o Adam Driver e o Coppola não conseguem costurar muito bem. E nessa virada aí, acaba que o Coppola, ele não só deixa de perceber a ameaça representada por esses multibilionários, como, pior ainda, ele passa a depositar um voto de esperança neles, como se eles ajudassem a elucidar algo sobre a nossa condição e a nossa jornada humana. E por fim, por falar em esperança, aí vem uma coisa no filme que eu acho que acaba virando um problema lá no final, que é... Lá no início do vídeo, eu falei que eu acho maneira, né, essa ausência de alma na civilização de Megalópolis, né, essa frieza naquela cidade magnânima, como se ela não tivesse uma alma dentro de si, né. Só que, se por um lado, isso funciona por retratar a decadência desse império, por outro, é também uma decisão que cobra um preço narrativo e dramático lá na frente. Quando chega o final do filme, e o César declara toda a sua esperança no futuro daquela sociedade, no alcance extraordinário que o ser humano tem pra melhorar,
se torna meio difícil para o espectador sentir isso, porque aquela mesma sociedade ali, que o César está dizendo admirar, tinha sido retratada nas 2 horas anteriores como uma coisa oca, como uma casca vazia. Então, no fim das contas, eu gostei moderadamente de Megalópolis. Eu acho que existe uma discrepância significativa entre a primeira metade do filme, que eu acho realmente sensacional, me conquistou por completo, e a segunda metade, que eu acho que se embanana bastante, infelizmente. Sensorialmente, Megalópolis do Coppola é uma experimentação que eu aprecio muito. Tematicamente, nem tanto. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Megalópolis, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, e é isso, um grande abraço e rumo aos 4.000 inscritos até o fim de 2024.